Lembram quando eu disse várias vezes que o feminismo era para mulheres hétero, héteros ou lésbicas, principalmente. O feminismo ele usa de outras, em tese, minorias, mas ela é só para angariar força, volume. Mas, na verdade, o feminismo, o objetivo é para mulheres heterossexuais ou lésbicas. E a prova fatídica, mais uma, né? Fora o COI, o Comitê Olímpico Internacional, que barrou os trans dos esportes femininos, olha aí, ó. Tá aí, hein? Trans. Vocês gostam de ficar contra nós, né? E olha aí, ó. Barraram os trans dos esportes femininos. Vocês vão reclamar agora? Não, não vão, né? Vão ficar quietinho, vão engolir essa com farofa, né? Então, no caso agora que aconteceu dessa mulher que foi lá no salão e tentou usar um instrumento perfurante, cortante no cabeleireiro, que por sinal é gay, não aconteceu nada com ela. Porque ela é uma mulher. Cadê a força do ativismo gay? Onde é que ficou? Não tiveram força nenhuma. Quando o embate é contra uma mulher, perde. O ativismo gay, trans, tem força contra homens heterossexuais. Isso aí sim. Esse embate aí eles ganham. Agora, quando bater de frente com uma mulher, perde. Então, eu vou dar uma continuação aqui e vou ler o que a defesa está bolando para ela. Mais do mesmo. Incrível, senhores. A mesma coisa de sempre. Eu acho que teria. Bom, eles não vão fazer isso. Mas teria que ser declarada, de se fazer uma declaração tornando as mulheres seres inimputáveis. Pronto. Já que está nesse ponto, são seres inimputáveis. Olha aqui, ó, mais uma desculpa daquelas que nós conhecemos. Aqui, ó, a reportagem, ó. Mulher que esfaqueou o cabeleireiro sofre de transtorno psicótico, diz defesa. Quer dizer, ou é transtorno psicótico, ou é síndrome da mulher agredida, ou ela não sabia o que fazia. Quer dizer, alguma desculpa haverá para livrar a cara de uma mulher. Não tem como você acreditar nesse sistema. Como é que você vai confiar nisso? Hã? Se fosse um homem, estaria preso preventivamente, pelo menos. E responderia por tentativa de feminicídio. Agora, ela vai responder por lesão corporal leve. Na verdade, não vai pegar um dia de cadeia.
ela chegou a dar entrevista. Os jornalistas vão entrevistar a pessoa autora. Aonde que se viu? Vocês já viram os jornalistas irem entrevistar um homem que cometeu uma agressão? Vocês já viram? Não, não viram. Pois os caras foram entrevistá-la. E ela ainda disse que o cabeleireiro devia desculpas para ela. Não, é assim, ó, você assiste aquilo ali e pensa assim, não é possível. O que está acontecendo? Tem alguma coisa no ar. Está envenenado o ar. A defesa de Laís Gabriela Barbosa da Cunha, de 27 anos, detida após dar uma facada no cabeleireiro Eduardo Ferrari, afirmou que ela sofre de transtorno psicótico e que portava uma faca em razão de ter sido vítima de um assalto nas proximidades do terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo. Ah, claro, né? Agora ela tinha sido vítima de um assalto e aí ela estava com uma faca para se proteger. Quer dizer, é muita desculpa, né? Bom, ela poderia estar com uma faca para se proteger, mas ela usou a faca contra o cabeleireiro. Pronto, acabou-se a questão. Se ela tivesse ficado com a faca guardada, pronto, não tinha dado nada. Mas ela usou contra o cabeleireiro. Então, isso não importa se ela, caso, eu não acredito nisso, mas caso estivesse usando a faca para se proteger de um outro assalto. Isso não é justificativo. Laís confessou a agressão que ocorreu no salão de beleza. Mano, não tinha como não confessar, né? Tudo gravado. E ela agrediu o cabeleireiro após ficar insatisfeito com o procedimento realizado em seu cabelo. De acordo com o advogado criminalista Murilo Augusto Maia, que representa a defesa, a autora da agressão foi diagnosticada com transtorno psicótico agudo e transitório não especificado em 2023. E recentemente esteve internada com o quadro clínico de hepatite medicamentosa, sendo necessário interromper o uso dos medicamentos do tratamento que faz junto ao CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Tá, alguém pode argumentar o seguinte. Tá, mas ela sofria de um transtorno. Os homens não sofrem de transtornos? Sofrem. Só que tem uma questão que faz toda a diferença. Os homens que sofrem de transtornos não são levados em consideração esses transtornos. Então, se o homem faz a mesma coisa que ela fez e é constatado que ele fazia tratamento psicológico para transtorno psicótico agudo, disso não vai valer nada. Não vai servir de atenuação. Esta é a diferença. Se alguém aí quiser levantar a questão de que qualquer um pode sofrer de transtorno psicótico. Sim, qualquer um. Só que as mulheres servem como defesa. O homem não. Isso faz toda a diferença. Ainda segundo a defesa, Laís afirma que jamais pensou em tentar contra a vida de Eduardo. Bom, isso aí é o que a defesa está dizendo. A defesa pode dizer qualquer coisa, né? É lógico, ela está sob orientação agora de advogado. Então,
e que é falsa a afirmação de que a cliente demorou 30 dias para questionar o procedimento realizado por Eduardo. Conforme argumenta a defesa, Laís compareceu ao estabelecimento para realizar procedimento capilar de mechas no dia 7 de abril. No dia seguinte, percebeu que o resultado não foi esperado. No dia 13 de abril, ela teria procurado o salão, mas não obteve retorno dos profissionais. Segundo o advogado, ela se excedeu nas mensagens de WhatsApp no dia 14 de abril, sendo informada pela equipe do salão que não seria possível dar continuidade ao atendimento por aquele canal. Vamos ver se eles falam de alguma coisa aqui. Se eles não falarem, se eles não escreverem aqui, eu vou falar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a mulher foi detida e confessou o crime. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e autolesão. No 91º, na 91ª Delegacia de Polícia. Encaminhado ao Juizado Especial Criminal. Quer dizer, ela assinou um termo circunstanciado, né, que é de menor potencial ofensivo. Laís Gabriela Barbosa da Cunha foi liberada pela polícia após a assinatura de um termo circunstanciado. Aí, ó. Como a ocorrência foi inicialmente tipificada como lesão corporal, ameaça e autolesão, a agressor não passou por audiência de custódia. A advogada de defesa de Eduardo Ferrari, Kessia Montino, afirma que a mulher havia realizado um procedimento capilar aproximadamente 30 dias antes do acontecimento e retornou ao estabelecimento demonstrando insatisfação pessoal com o resultado, exigindo a devolução dos valores pagos. Diante da negativa, uma vez que o serviço havia sido regularmente prestado, a cliente passou a agir de forma agressiva e de maneira inesperada e desproporcional, desferiu um golpe de faca nas costas de Eduardo, configurando, em nosso entendimento, uma grave tentativa de homicídio descomunicado. Ela reforçou que Eduardo encontra-se profundamente abalado em razão do ocorrido, mas felizmente está bem e fora de risco. Seguiremos acompanhando o caso de perto e confiamos na atuação do Poder Judiciário para a correta responsabilização. Eles não falaram naquilo que eu tinha em mente, que eles não falaram. Em outra reportagem, eles falaram. Essa parte do final aqui eu vou comentar depois. Quando ela ligou para o salão, ela chamou o cabeleireiro de V-I-A-D-O. Chamou ele disso. Ela ofendeu bastante ele. E ela, se não me engano, ela disse depois também, quando ela já estava sendo segura lá pelos dois que conseguiram detê-la. Ela repetiu. E aí, não é homofobia? Como é que fica isso? Para algumas pessoas vale, para outras não vale, é conforme a cara do cliente. Se é o homem branco, idade na média, idade adulta, heterossexual, aí esse cara tá ralado. Esse cara aí pode se preparar para gastar uma fortuna com advogados. Mas conforme a cara do freguês, aí dá-se uma maciada aqui e ali, né? O entendimento foi que ela não tentou nada premeditado, blá, blá, blá. Então aqui, ó,
a advogada dele, né? Eles botaram ele. Ela reforçou que Eduardo encontra-se profundamente abalado em razão do ocorrido. Seguiremos acompanhando o caso de perto e confiamos na atuação do Poder Judiciário para a correta responsabilização. Infelizmente eu tenho que jogar um baldão de água fria nessas frases. Lógico, eles não vão assistir o meu vídeo. Mas, se assistissem, eu sou obrigado a jogar um balde de água fria. Ela, como advogada, lógico, ela tem que fazer esse papel de confiar no poder judiciário, né? Ela não vai poder dizer a realidade. Mas eu digo aqui, confiar na atuação do poder judiciário, nesses casos, não adianta nada. Isso não vai dar praticamente nada para essa mulher. Ela fez o papel de advogada, falaram assim, macio, para não se queimar, né? Agora, eu posso falar, não vai dar em nada. Não tem esse negócio de confiar na atuação do Poder Judiciário. É uma mulher que está envolvida. Pronto, isso já mata a charada. É uma mulher que é autora. Está aí. Eu venho dizendo há anos, elas estão com carta branca para fazer o que quiserem. Então, elas já têm aí, ó, a alegação de transtornos psiquiátricos, elas têm a tal da síndrome da mulher agredida, algo inventado. Elas podem alegar que sofreram de amnésia alcoólica, mesmo que bebessem um copinho assim de bebida alcoólica, que seria impossível dar uma amnésia alcoólica. Mas, se elas beberem um pouquinho, um gole de cerveja, elas podem alegar que estavam em amnésia alcoólica, não se lembraram, não se lembram do que aconteceu na noite passada e que apenas sabem que foram violentadas. Engraçado que essa parte elas lembram. Do resto, elas não lembram. Quanto que você bebeu? Eu não me lembro. Eu bebi e perdi a consciência. Eu só sei que eu não conseguia reagir às agressões que estava sofrendo. E pronto, esse depoimento cola. Cola. Bebeu um tantote assim, ó, de bebida e perdeu a consciência. E aí foi abusada. Aí disso ela se lembra. Então, meus caros, eu não sei, ó, tá ficando perigoso demais. Eu tenho dito, tá ficando perigoso demais. Eu fiquei sabendo de um caso escabroso de um conhecido meu, que eu converso com ele, eu até vou perguntar para ele se ele autoriza que eu conte o caso dele. Fazendo, né, um malabarismo para ninguém identificar ele, né? Mas é um caso tenebroso, um caso de perseguição, de tentativa de cancelamento, assim, algo terrível. Eu vou falar com ele, ver se ele autoriza isso ou se ele acha temerário eu comentar esse assunto.
De repente ele pode achar que não convém, que de repente, de algum modo, poderão descobrir. Aí, se ele disser que não, eu não falo. Se ele disser que sim, eu conto. E então, assim, meus caros, a coisa ela está preparada para atingir qualquer um. Vocês amanhã, quando saírem na rua, estejam preparados, porque vocês podem ser vítimas de alguma paranoia feminista, histérica. Vou aproveitar aqui só para comentar, não vou fazer outro vídeo comentando. Vocês viram o que aconteceu com aquele senhor dentro do ônibus que foi agredido? Que supostamente uma mulher disse que ele importunou ela. Os cavaleiros brancos pularam em cima dele em fúria. Uma fúria assim inexplicável, porque mesmo que tivesse acontecido, o que se comprovou depois que não aconteceu a importunação sexual, mas mesmo que tivesse acontecido, aquela reação dos cavaleiros brancos é desproporcional. Porque é uma pessoa que ali naquele local, contra vários, não ofereceria risco. Ah, mas daí os caras viram pitbulls. Vocês viram o vídeo? Tinha até um Jeca Tatu lá, bem transtornado, no corredor do ônibus. Eu queria ver se ele pega um cara aí de 2,20 m de altura, pesando 150 quilos. Queria ver o que ia acontecer com ele. Não, mas pegou um coitado ali. Aí tá, o cara estava transtornado. Parecia que o senhor tinha atentado contra a vida da mulher. E o resto das mulheres no ônibus fazendo escândalo, gritando também. Olha quem está vindo para o meu lado, socorro! O que é isso? Isso virou uma paranoia. Virou uma histeria. Eu tenho pena de quem depende do transporte público. Eu tenho pena dos homens que dependem do transporte público. Ônibus, metrô, viagens intermunicipais até não é tão perigoso, né? Porque sempre os ônibus têm espaço e tal. Mas transporte municipal, público, metrô, eu tenho pena desses coitados que dependem desse transporte. Realmente. Eu não uso, né, transporte público. E se eu tiver que ir numa cidade grande, eu não usarei transporte público. E nem em viagens intermunicipais eu não uso mais ônibus. Já faz uns 16 anos que eu não uso ônibus de qualquer espécie. Nem em viagem municipal, dentro da cidade, nem intermunicipal e nem interestadual. Mas muitos homens ainda precisam disso. Coitados. Tenho pena. E os cavaleiros brancos, quando eles sofrem algum revés, eu não tenho pena nenhuma. Não tenho pena nenhuma dos salvadores
de donzelas no alto da torre. Quando eles se lascam, eu não tenho pena, não tenho empatia. Porque eles pedem para levar. Então, se se derem mal, azar o deles. Até mais, meus caros.